Então, quando a gente fala sobre isso, nós precisamos nos colocar dentro desse contexto. Quer dizer, você é uma mente tentando entender o tempo. Então, você é uma mente que está dentro do tempo tentando entender algo que está fora de você. É praticamente impossível, é por isso que as pessoas não entendem, é por isso que é tão complicado realmente. E quando a gente fala sobre isso, parece que ninguém vai falar nada que já não falaram. Mas a grande realidade é que aqui nós precisamos trabalhar com a lógica. E quando você consegue encaixar essa lógica na sua mente, você consegue então viver melhor, literalmente. Então são pequenos aprendizados que vão fazendo com que você desenvolva algo que vai fazer profundas transformações na sua vida. E eu espero trazer aqui uma delas, ou algumas delas hoje. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é como se você fosse a gasolina de um carro e você estivesse tentando entender o carro como um todo. Quer dizer, você faz parte do ecossistema do carro, assim como nós fazemos parte do ecossistema do universo. Porém, quando nós queremos entender o universo, nós estamos tentando entender algo que está fora de nós e que é incompreensível por natureza, por definição do Criador. Realmente ele deixou uma lacuna entre nós e a definição ou o significado real do que é o universo. Então nós precisamos nos colocar dentro de interpretações para então conseguirmos entender melhor isso. E preste atenção, aqui eu não estou tentando inventar a roda. Aqui eu estou falando algo para vocês que faz parte do mundo. Nietzsche já falava que a vida, ela tem sofrimento por natureza. É necessário que a vida tenha sofrimento para que nós aprendamos melhor do que se fosse somente coisas boas. E mais do que isso, o ponto de convergência entre o sofrimento e a felicidade é o aprendizado. E é somente porque nós aprendemos muito mais com as emoções negativas do que com as emoções positivas. Que incrível isso, né? E parece que esse mecanismo ele é tão perfeito, criado para nós, que fica meio que impossível de a gente não conseguir pelo menos compreender que existem encaixes muito perfeitos para que seja somente algo natural, que o universo tenha sido espontâneo, que a vida tenha sido por nada, né? Sem sentido, digamos assim. E por que eu estou falando sobre Nietzsche, sobre vida, sobre sofrimento? Porque a grande realidade é que a única coisa que faz com que nós sempre tenhamos essa vontade de entender o tempo, ou pelo menos de compreender como ele funciona, é justamente porque nós vemos ele passar. E isso causa sofrimento para nós. No primeiro momento nós temos 15 anos, quando a gente vê já tem 25, daqui a pouco 40, quando você vê você já está com 60 anos e a vida passou. E muitas das coisas que passou você não lembra, as que você lembra ficaram marcadas ou positiva ou negativamente. Então é importante nós entendermos como esse mecanismo pode nos ajudar a ter uma vida melhor. Como que nós conseguimos nos encaixar nesse contraste do mundo entre nós e o tempo. E como entendermos que o tempo realmente ele não passa de uma ilusão. E então nós conseguimos sair fora da caixa. Nós passamos de meros espectadores da vida para então pessoas que estão dirigindo com sentido, né? Então aqui eu quero que vocês entendam a simplicidade da coisa que eu vou falar aqui, porém é um pouco mais complicado do que se parece. Você viveu aquele passado para você hoje ele está arquivado na sua mente e a sua consciência trabalha com esse passado e com o futuro que você ainda não viveu, porque ela também tem a imaginação, a criatividade. Porém, de qualquer uma dessas formas, quando você estiver lembrando do passado ou tentando viver aquele futuro, você ainda assim está no presente.
Porém, o presente, que é o mais importante, que era para você estar fazendo alguma coisa, naquele momento, agindo, está sendo deixado de lado para então você poder viver aquele passado, que não existe mais, porque a realidade é que passado não existe. O que existe é você no presente, lembrando daquele eventual situação. Então, por você ter consciência e memória, por você ter uma mente, um intelecto que é, de certa forma, inteligível, você consegue fazer com que esse mecanismo aconteça na sua mente. Porém, sempre, sempre, sempre é o agora, sempre é o presente, né? E ao mesmo tempo, aquele futuro que você imagina, da mesma forma, você deixa de estar ativo naquele presente, que seria o agora, como eu estou fazendo esse vídeo para você aqui, para talvez estar pensando em algum momento fazer um vídeo no futuro, ou então lembrando dos vídeos que eu já fiz no passado. Porque o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então, se você parar e ficar pensando sobre o passado, ou então tentar ficar mentalizando sobre o futuro, você vai acabar perdendo o tempo. E é a sua principal moeda para a vida. E agora chegamos nesse ponto onde você começa a entender quando eu falo que a vida que você quer, a vida que você tem certeza que é merecedor, e você pode ter certeza disso, essa vida ela já existe, ela já está pronta para você. Porém, você precisa estar querendo viver ela, você precisa estar no lugar certo, você precisa estar no local de presente, de presença. Você precisa estar presente a todo o tempo. Porque o passado, ele não vai te trazer um futuro melhor. E se você ficar pensando no futuro, você vai acabar não conseguindo construir ele. E isso é para todo mundo. Parece ser redundante, parece ser uma coisa simples que eu estou falando aqui. Mas se você pegar a visão do que eu comecei já aqui falando agora, você já vai começar a perceber aonde eu quero chegar. E o que eu vou te falar agora pode parecer algo simples, mas essa percepção pode mudar muito daquilo que você pensa sobre a vida. O seu passado e o seu futuro, eles só vão ter qualidade se você parar de colocar a sua consciência neles e focar no presente. Então, se você não tem um passado que não existe mais, memórias do passado que você ativa a todo momento em determinados presentes aí que você tem, ou seja, você está no seu trabalho e de repente você pensa você pensa em algo que passou há 5 anos atrás. E isso continua sendo presente. Você não está lembrando do passado. Você está revivendo emoções, revivendo memórias naquele presente. Então você sempre vai estar perdendo tempo quando se trata de passado e de futuro. E você sempre vai estar otimizando o tempo e dando qualidade de vida às suas memórias passadas e às suas futuras memórias quando você está focado no presente. Quando você está usando o tempo como uma percepção de movimento. E é isso que é mais fantástico. Quando esse tempo ele se torna percepção de movimento. Porque já há experimentos científicos inúmeros. Eu, inclusive, acho que eu vou botar um pedaço de um vídeo que eu tenho aqui, que é um experimento que muita gente faz em escola. No Japão, eles fazem muito esse experimento na escola para poderem fazer a criança entender sobre isso. Eles pegam vários ponteiros e eles, 5 ponteiros, um do lado do outro, eles batem um para cá, então ele fica batendo assim. E conforme o tempo vai passando, ele vai se alinhando e batendo certinho. E aí ele começa a bater assim, todos eles. Mas num primeiro momento você colocou cada ponteiro numa direção diferente. Porém eles se alinham por quê? Por causa do campo energético do universo. E isso é fantástico. A gravidade faz esse trabalho que nós queremos sempre destruir. Por que eu falo isso? Porque quando nós nos colocamos em desarmonia
quando nós escutamos músicas muito ruins, quando nós estamos inseridos num meio muito tóxico, tá? Tanto de família, quanto de relacionamento, quanto de amigos, né? Para vocês terem uma ideia, uma experiência minha mesmo que eu tive, que eu até meus 30 anos, assim, eu vivi um pouco estudando bastante coisa, mas tudo aleatório, não tinha um segmento específico, né? E eu tinha uma vida um pouco desordenada com tudo. Quando eu fui para a faculdade, a minha vida se tornou outra, porque eu comecei a ter como parâmetro pessoas que eram mais organizadas. Então, literalmente, isso faz todo sentido na sua vida. Parece ser loucura as pessoas falando que tu é a média das 5 pessoas com quem você convive. Mas não é, porque quando você pega esses 5 ponteiros que eu falei agora e você vê no experimento acontecendo, você percebe que cada ponteiro daquele é uma pessoa. Então, o desalinhar das pessoas que você está convivendo vai fazer você ficar naquele mesmo desalinhamento. Enquanto se você tiver ordem na sua vida, se você tiver pessoas que estejam com propósito de vida, e é por isso que vocês precisam entender o poder de andar ao lado de coisas edificantes, andar próximo de pessoas e coisas edificantes, né? Estar vibrando nessa frequência é muito importante. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu não sei se muita gente conhece aqui ou não, mas eu sempre gosto de falar sobre isso, quando é necessário, porque mudou minha vida muito, muito, muito com relação a isso. É o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele limpa muito as memórias antigas, muitas memórias do passado, traz muito perdão para dentro de si mesmo, e automaticamente você começa a vibrar na frequência do amor, que é o universo. O Criador falava, eu sou amor. Então quer dizer, é diferente de você amar alguém. Porque quando você está amando alguém, você está dando aquilo que você tem para outra pessoa. Mas você não é amor. Você simplesmente está amando. É muito importante que você não se identifique com o seu passado. É muito importante que você não se identifique tanto com o seu futuro a ponto de não estar presente. E o ponto onde eu quero chegar aqui é justamente o ponto que deve ser abordado, porque eu sempre trabalho aqui com os vídeos do meu canal com lógica. E para mim é muito mais difícil falar isso e obter a atenção das pessoas do que se eu ficasse aqui fazendo sensacionalismo, falando sobre coisas pseudociência e por aí vai. Não, aqui eu estou trabalhando com muita lógica. É muito mais fácil nós darmos provas de que existe um Criador por tudo aquilo que nós sabemos do que por tudo aquilo que nós não sabemos. Porque quando você vai para um cromossomo do nosso corpo, quando você vai para o DNA e você começa a entender que cada partícula nossa tem determinados formatos que já foram previamente programados para que dentro do nosso corpo eles se encaixassem e então fizessem reações químicas. É impossível de nós concebermos que isso é normal, que isso é uma coisa do acaso, né? Que as ligações sejam feitas muito antes de nós nascermos, já lá no ventre da nossa mãe, para que quando nós tivermos nascido, tudo esteja em ordem perfeita, hermética. É impossível. E é por isso que eu falo para vocês que nós devemos entender sobre frequência, nós devemos entender que a identificação é a palavra-chave aqui, para que você não caia nessa armadilha, né? Então você não pode se identificar com o seu passado. Você não pode se identificar com aquilo que aconteceu com você há anos atrás. Porque quando você trabalha com a identificação, quando você se identifica com aquilo, você não consegue sair do lugar. Você não consegue sair
caixa, você não consegue tirar a sua mente daquele estado, porque você colocou o seu estado de consciência plena não no presente, em aquilo que você está construindo, mas nas coisas que aconteceram com você no passado. E isso é a pior experiência que o ser humano pode viver em vida, tá? Por isso é que você está vivendo no lugar errado. Você deve viver o presente e nada mais. Você não deve se identificar com o seu passado e nem com aquilo que as pessoas falavam que você era, tá certo? Jesus trouxe muitos ensinamentos com relação a isso, e você pode ter certeza que você vai conseguir também se desvencilhar se você tiver consciência, se você colocar a luz da sua consciência para trabalhar a seu favor. Não trazendo a identificação do seu passado, você vai perceber que, deixa eu melhorar a câmera aqui, você vai perceber que muito daquilo que você tem como ansiedade, como traumas, muito daquilo vai desaparecer. Porque é uma coisa lógica, né? Quando eu falo para vocês em lógica, é porque nós precisamos trabalhar com o nosso intelecto. O nosso intelecto ele serve para resolver problemas e nós precisamos usar ele para isso. Hoje nós estamos usando para todo tipo de coisa, menos para resolver os problemas. Não só nossos, como os dos próximos, das pessoas que estão próximas a nós. E isso faz com que nós tenhamos também um ecossistema mais sadio, mais fortalecido para poder viver em paz, né? Então, quando eu tenho um meio familiar fortalecido, um meio entre amigos fortalecido, um meio em comunhão com os irmãos fortalecidos, né? Eu começo a trazer à tona aquilo de melhor em mim. E o meu vibrar, ele passa de simples tonalidades entre felicidade e tristeza para estados de consciência plena. E é importantíssimo que você traga essa consciência para o presente, né? Que você não fique vibrando nem no passado nem no futuro. Aquilo que aconteceu não é mais você. Você é o que você quiser ser hoje, a partir de agora. Você acabou de ver esse vídeo, se você disser, a partir de agora eu vou ser assim, você vai começar a agir daquele jeito. E a única coisa que você precisa perceber é que você tem que usar a sua percepção para não cair em armadilhas, né? Para não deixar isso se transformar de novo em um simples querer e nada mais, né? E sim você conseguir concluir as suas tarefas, você levar adiante aquilo que você tem como missão, e eu tenho certeza que você vai conseguir tudo aquilo que você deseja.